E aí, galerinha do sétimo 1 do Sânico Teles, semana 4, PET 4, e nessa semana de modo especial, as atividades estão totalmente ligadas à sociedade açucareira. Para a gente entender melhor essa temática, vamos lembrar o seguinte: Portugal decide colonizar o Brasil a partir de 1530 e passa a haver um grande incentivo por parte da coroa portuguesa, ou seja, do rei de Portugal, para que o açúcar fosse o produto a ser desenvolvido no Brasil. Foi detectado pelo governo português que havia uma falta de açúcar na Europa e que esse açúcar, sendo produzido em grande quantidade, levaria ao aumento da oferta do açúcar no continente europeu, os preços se tornariam mais acessíveis, mais baratos, e uma grande quantidade de pessoas que não podiam consumir açúcar porque os preços até então eram muito elevados, poderiam ter acesso. Então, Portugal venderia muito mais açúcar e teria altos lucros. O pensamento econômico mercantilista do rei, que era o pensamento de uma política de ganhar muito e gastar pouco, é uma política mercantilista, ter colônias e produzir atividades nessas colônias que custassem barato para o rei, mas que, uma vez vendidas, gerassem altos lucros. Então, o Brasil se torna um grande centro produtor de açúcar, principalmente a região Nordeste, e dentro do Nordeste, de um modo especial, a capitania de Pernambuco, a região de Pernambuco, vira esse grande centro produtor. Então, a partir de 1550, 1560, a segunda metade do século XVI, Pernambuco se torna o maior centro açucareiro, o maior centro produtor de açúcar do mundo. E nós sabemos que o açúcar é uma atividade essencialmente rural. Então nós tínhamos um Nordeste com poucas cidades, poucas vilas e uma área rural bastante povoada. Porque toda a atividade, toda a população estava girando em torno da atividade açucareira. Basicamente, quem que fazia o serviço pesado na atividade açucareira? Os escravos. Primeiro os índios e depois passaram a ser os escravos africanos. Era uma sociedade muito estratificada, ou seja, as pessoas tinham sua função muito bem definidas. O dono do engenho e seus familiares formavam a elite, a classe rica, os poderosos, que por serem donos da produção de açúcar, serem donos das terras, além de ocuparem esse alto grau econômico, eles também eram os responsáveis por ocuparem os cargos políticos de destaque que era dados aos colonos. Claro que os cargos mais importantes vinha gente de confiança do rei para ocupar lá direto de Portugal. Mas outros cargos administrativos que eram importantes eram dados para os grandes fazendeiros, para os grandes senhores de engenhos, como eram chamados os donos das grandes fazendas de açúcar. Aí você tem uma classe intermediária, uma classe que não era escrava e que vivia de pequeno, ou que tinha uma pequena área de cultivo de cana, ou vivia do comércio, principalmente do comércio, porque muitos produtos que eram consumidos aqui na colônia brasileira não podiam ser fabricados aqui, eram proibidos por lei, então vinham de Portugal. Então surgiu aí uma classe intermediária formada principalmente por comerciantes e uma grande massa de trabalhadores formado por escravos indígenas e africanos, certo? Então esse era o quadro social do Brasil açucareiro, que predominou principalmente na região Nordeste. Então, na página 71, tem um texto
intitulado A Sociedade do Engenho, uma realidade lucrativa para uns e violenta para muitos. Então, pelo título, você já sabe mais ou menos qual que é o assunto do texto, o que ele vai abordar no texto. Ou seja, era uma atividade, o açúcar era uma atividade que dava muito dinheiro para o rei e para os donos das plantações, e ao mesmo tempo era uma atividade que fazia com que os índios e depois os negros africanos sofressem, fossem explorados ao seu extremo, porque eles tinham que trabalhar de sol a sol, muitas horas por dia, para poder dar conta da produção de açúcar, que não era nada fácil a produção. O açúcar dava trabalho, não era coisa que você plantava hoje, mês que vem já está colhendo, não, e produzindo, não. Eram anos para você começar a ter lucros, a começar a produzir açúcar e ter lucros. Era uma coisa assim que tinha que ter paciência. E quanto maior era a produção, quanto maior era o engenho, né, maior era a produção e mais mão de obra você necessitava. E aí vem as questões que estão totalmente em cima dessa questão da sociedade, do texto da página 71. A primeira atividade diz o seguinte: durante o período de predomínio da produção do açúcar no Brasil colônia, o Nordeste brasileiro representava o eixo econômico da nossa sociedade. Ou seja, por ser o Nordeste a região que produzia a maior riqueza que naquele momento era considerado e que era, né, a maior riqueza que Portugal tinha para sobreviver, logo o Nordeste virou a São Paulo do Brasil nos séculos XVI e XVII. Pautada na desigualdade social, representada na concentração de riqueza nas mãos dos senhores de engenho, enquanto uma massa enorme de trabalhadores livres ou escravizados não vivenciava as riquezas que a produção de açúcar gerava. Ou seja, escravo não recebia salário, né, gente? Escravo recebia comida, uma roupinha lá mequetrefe, e vivia lá na senzala, que muitas vezes era no porão da casa grande ou em galpões separados, tudo amontoado, com uma qualidade de vida zero ou abaixo de zero. Agora, a riqueza, o poder, o status, todas as honrarias que poderiam existir estavam nas mãos dos senhores de engenho e de seus familiares, que eram os donos das fazendas. Aí ele pergunta, em sua opinião, então você tem que escrever o que você acha, com as suas palavras, você não vai copiar de lugar nenhum. O cenário político e social do Nordeste brasileiro é muito diferente do que ocorria no período colonial, no que abrange a concentração de renda, ou seja, o Brasil sempre teve esse problema, que começou a surgir aí no Nordeste. Um grupo muito pequeno, rico, branco, que passa a ser dono de uma grande riqueza devido aos altos lucros, e uma grande massa de trabalhadores, geralmente escravos, que não recebiam salários, que recebiam uma comida de quinta categoria, uma roupa de quinta categoria, portanto, gastos com esses escravos era o mínimo possível, e os lucros obtidos eram o máximo. Isso, gente, chama-se concentração de renda. O que é concentração de renda? É quando um pequeno grupo da sociedade possui uma riqueza muito maior do que os demais grupos, a grande maioria da população. Certo? É como se eu selecionasse os 3 mais inteligentes da sala e distribuísse para eles uma quantidade imensa de dinheiro de acordo com as notas que eles são capazes de tirar. Enquanto que a maioria, independente das suas dificuldades e limitações, receberia um valor irrisório, ou quase nada, ou absolutamente nada, dependendo da nota que tirava, que geralmente seria uma nota mais baixa, devido às suas dificuldades, devido às suas limitações de aprendizado. Então, isso quer dizer que o poder econômico desses 3 alunos super top da sala era muito maior do que dos demais. Isso chama-se concentração de renda, ou seja, uma grande maioria, uma pequena minoria,
uma pequena quantidade de pessoas, uma minoria, né, ficava com o grosso da riqueza e uma grande maioria ficava com quase nada. E esse problema, infelizmente, meus amigos, se arrasta no Brasil até os dias atuais. Nós temos, esse é uma das marcas de identidade do Brasil, infelizmente. Um dos pontos que mais se bate até hoje é na questão da distribuição de renda, extremamente desigual. Então, na atividade 1 pede para você dizer se até hoje isso acontece no Brasil. Na atividade 2, na pergunta 2, ele pede para você descrever as etapas da produção do açúcar, ou seja, quais são os momentos, as partes que eu vou fazendo para chegar a ter o açúcar. Por exemplo, você vai fazer um bolo. Quais são as etapas para fazer um bolo? Você vai pegar a farinha, quebrar o ovo, misturar com o leite, depois vai colocar lá o açúcar, vai misturar, bater bastante lá na batedeira, ou tem gente que gosta de bater na mão mesmo. Depois daquela massa toda misturada, aí você vai colocar lá no forno, você vai levar para assar, vai ficar lá de 20 a 40 minutos, dependendo do seu forno, ou do tempo, ou do tipo de material utilizado. Tem uns materiais que assam mais rápido do que outro. E uma vez que está assado, o bolo está pronto para ser servido. Então você vai contar quais são as etapas que eram usadas para fabricar açúcar. Então, você imagina, você tem lá primeiro a plantação do açúcar, depois a colheita da cana. Depois que colhia a cana, você tinha que moer a cana para tirar o caldo. O caldo era fervido, e fervido de tal maneira que ele evaporava toda a sua água, ficando só o melado, o melaço, como eles falavam. E esse melaço era, depois de resfriado, quebrado, né, estilhaçado em pequenas, totalmente esfarelado, formando o açúcar. O açúcar era diferente do açúcar que a gente consome hoje. Era um açúcar bem natural. Era um açúcar mais escuro, com uma tonalidade bem natural. Esse açúcar branquinho, que enche os olhos da gente, é um açúcar cheio de produtos químicos. Se esse açúcar natural, na época, espalhado pela Europa, gerou muitos problemas de saúde, principalmente bucais, porque o pessoal começou a consumir muito açúcar e sem noções de higiene, os dentes começaram a ficar podres, e era um açúcar mais natural. Imagina os açúcares dos tempos atuais, que são super cheios de produtos químicos. Então, toda higiene, todo cuidado ao consumir açúcar é muito bem-vindo nos tempos atuais. Bem, isso é na atividade 2. Ele pede para você escrever quais são as etapas, passo a passo, como é que se produz o açúcar. Na atividade 3, ele pede para você elaborar um pequeno texto, um pequeno parágrafo, ele sugere até aí umas 3 linhas, no máximo 4, onde você vai narrar como que você imaginaria a vida de uma pessoa escravizada no Brasil. Pensa que você é um escravo, imagina que você é um escravo, e que como é que seria a sua vida? Tá? Ele dá algumas dicas só. Desde a sua captura lá na África até ser trazido para o Brasil para trabalhar forçadamente, tá? Ele pede para você imaginar como é que seria o seu tratamento aqui dentro do Brasil, quais os sentimentos que você teria, as saudades lá da sua terra, da sua família, da onde você foi tirado, certo? Os seus sonhos que você acabou tendo que abdicar, o sofrimento que você passava dentro das fazendas, dentro das senzalas, o trabalho forçado, puxado, doente ou não, você tinha que trabalhar. Tanto que a média de vida de um escravo no Brasil, desde que ele começava a trabalhar até a morte dele, era de 10 anos. A média quer dizer que uns conseguiam viver um pouco mais, outros viviam menos tempo. Aí tira uma média,
Então, a média era de 10 anos. Então, muito pouco tempo, né? Vir trabalhar como escravo no Brasil era quase que uma condenação, embora existem muitas teorias que dizem, que já mostram, muitos estudos que mostram que muitos escravos eram bem tratados. Mas, tirando dessa questão do trato, que em alguns lugares eram de maus tratos, em outros eram de bons tratos, a sua cabeça, o seu emocional, a sua psicologia, de saber que você não é uma pessoa livre, que você não tem direito a nada, que você vale menos que a cadeira lá, o banquinho podre, que está lá encostado no canto da cozinha lá do senhor feudal, do senhor de engenho ou do dono da fazenda, né? Eu viajei lá para a Idade Média. Porque de certa forma era meio parecido às condições dos servos medievais. Saber que você podia ser negociado, vendido como qualquer outro objeto, como um animal, que às vezes um animal tinha mais valor do que você, era mais bem tratado do que você. Então pensa nessa questão emocional, lembrar da sua infância lá na África, ou do lugar da onde você veio, dos sonhos que você tinha e que foram simplesmente tirados com raiz e tudo. Então escreva, se ponha nesse lugar e escreva como que você se sentiria, o que você pensaria, como que você passaria essa sensação para nós. Como é que você... o que passaria na sua cabeça, o que você teria de sentimento, de sensação. E a atividade número 4 não tem. Ai, que delícia! Vai até a atividade 3, onde ele pede para você escrever esse parágrafo, onde você, repito, vai se colocar no lugar de um escravo e vai escrever tudo o que você imaginaria que um escravo sentia, pensava, passava, enquanto vivendo aqui no Brasil, nessa condição tão desumana, né? Tão degradante para o ser humano. E lembrando, o nosso canal é um canal feito para quem quer estudar. Nós aqui não estamos para dar respostas prontas e acabadas. Nós estamos aqui para ajudar você a chegar à resposta mais adequada, a entender melhor as atividades, falar sobre o assunto, o tema, para você entendê-lo melhor e facilitar a pesquisa. Agora, se você quer respostas prontas e acabadas, você entra no YouTube, que você acha um monte de sites que dão respostas prontas e acabadas. Mas e aí? O seu aprendizado, o seu conhecimento, como é que fica? Certo? Então pense bem nisso. Vale a pena pegar tudo mastigadinho, prontinho? Ou vale a pena você correr atrás da informação, você pesquisar, você ler e desenvolver, aproveitar esse tempo que nós não estamos podendo estar presenciais, mas estamos online, e aprender da maneira máxima que você conseguir, do jeito mais profundo que você conseguir. Por quê? Não é porque estamos online que você não vai aprender. Dá para aprender? Dá para aprender sim. Mas para aprender, eu preciso colocar a mão na massa. Eu não posso ficar lá sentadinho esperando que me traga o bolo já assadinho, cortadinho, servido num pirex para mim, num pratinho para mim. Eu tenho que aprender a fazer o bolo. Então, o nosso canal visa isso, te ajudar a aprender. Tá joia? O nosso canal não dá respostas prontas. Às vezes, acontece que ao explicar a matéria, a própria explicação acaba sendo a resposta de muitas perguntas. Mas cabe a você perceber isso. Tá joia? Um forte abraço e a gente se encontra no próximo patch, no próximo volume. Tá ok? Um forte abraço novamente e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.